não acabou. Isso mesmo, a novela não acabou. Se você imaginava que o Flamengo teria desistido de Claudinho, depois de toda a confusão, o Marcos Braz confundindo o nome do presidente do país com o dirigente do clube, enfim, toda essa gafe que virou meme lá entre os russos, inclusive, você imagina, agora o Flamengo não consegue mais, já desistiu, não vai dar. Que nada, o Flamengo insiste na contratação do jogador e eu vou explicar a situação dele, do Wesley e já falei do Marco Antônio na live passada, vou explicar a situação do Marco Antônio e o que pode acontecer com relação a um outro jogador que eventualmente o Flamengo possa contratar para essa função ali de meio-campista que acabou ficando ainda, digamos, incompleta com a ida do jovem atleta para o São Paulo Futebol Clube. E vamos falar sobre tudo isso nesse vídeo que tem o patrocínio do SofaScore. Isso mesmo, o SofaScore é o aplicativo que você não pode deixar de ter no seu telefone celular. No SofaScore você encontra muita informação, tempo real das partidas de futebol, outras modalidades também. Você tem um banco de dados com mais de 2.500 jogadores de futebol só aqui no futebol brasileiro. Se você pensar no mundo inteiro, é um número incalculável. E você tem mapa de calor, estatísticas dos jogadores dos times. Se você quer saber o Claudinho, como é que está o Claudinho no Campeonato Russo, como foi no último campeonato, você encontra tudo lá. Você acessa e você encontra tudo sobre o Claudinho. Aí o Marcos Antônio, como é que ele vinha jogando nas últimas temporadas, também vai estar lá. Você encontra tudo no SofaScore. Então você faz o download do aplicativo, você vai acessar farto o conteúdo, vai acompanhar em tempo real as partidas do campeonato ou do time ou da rodada que você tiver interesse, né? E aí o sinal sonoro do SofaScore vai informar tudo para você. Então faça o download do aplicativo. Se você estiver acessando pelo computador, é muito simples também. Você coloca SofaScore lá no seu mecanismo de busca, o Google da vida, encontrou lá SofaScore, você coloca entre os favoritos. Se você também, quando estiver navegando no seu notebook ou no seu computador de desktop de mesa, você também pode tranquilamente acessar o SofaScore, que é nosso parceiro do youtube.com/. Mauro César. Gente, vamos lá. Primeiro, questão do Claudinho. O Flamengo não desistiu. Apurei nessa segunda-feira que, embora considere uma missão quase impossível ter o jogador, né? O Flamengo entende que levou 10 meses para contratar o De La Cruz. Foi uma longa novela também. E só pagando a multa rescisória conseguiu tirar o jogador. Mas, claro, só tirou o De La Cruz do River Plate, que é um outro grande clube da América do Sul. O Flamengo é grande, o River Plate também é. Então ele não saiu de um timeco qualquer, ele saiu de um dos mais importantes clubes do continente para jogar no Flamengo. Então tem que haver um convencimento do atleta, que envolve, claro, questões financeiras e também um projeto esportivo. O cara quer saber onde que ele vai jogar, vai disputar títulos com quem ele vai jogar, qual a situação desse clube. Não basta só oferecer grana quando o jogador está numa situação assim confortável que ele pode escolher onde vai trabalhar. Então o Flamengo fez todo um trabalho de convencimento do De La Cruz e aí, como o River não queria negociar, foi lá e cacifou o valor, porque considerou que ele valia aqueles 15 milhões de dólares aproximadamente do valor, né, fixado pelos seus direitos federativos. Então o Flamengo não desistiu do jogador e a estratégia não passa nem nesse momento por conversas com o Zenit, e sim pelo trabalho que o próprio atleta, o seu representante, o seu agente, podem fazer junto ao clube russo, tentando convencer o Zenit a liberar o jogador, e aí o Flamengo destaca, né, duas questões que para ele são importantes. Primeiro, a qualidade do atleta. O Flamengo acredita que, pelo valor especialmente que o Claudinho pode custar, 18, 19, 17, 20, não sei, em torno disso aí, milhões de euros, não vai encontrar um outro jogador tão bom quanto ele, maduro como ele, pronto por esse dinheiro, que é muito difícil encontrar. Enfim, essa é uma avaliação interna do Flamengo e também com um desejo que o Claudinho tem de jogar no Flamengo, porque você pode encontrar, de repente, na Europa, um brasileiro, um estrangeiro, que possa ser contratado por esse valor aproximadamente, que tenha um nível também elevado, como o Claudinho é um ótimo atleta, mas que não quer vir para o Brasil, não quer jogar no futebol brasileiro e tal. E o Claudinho quer voltar, quer jogar no Flamengo. Um dos pontos que podem eventualmente favorecer o atleta na tentativa de convencimento dos dirigentes russos de liberá-lo é o fato de o futebol da Rússia hoje estar isolado, né, por conta da guerra com a Ucrânia. A invasão da Ucrânia isolou o futebol da Rússia, os times do país não jogam mais as competições internacionais, então o Zenit, consequentemente Claudinho, já deveria estar jogando todo ano aí Liga dos Campeões, porque o clube domina nesse momento o futebol da Rússia, mas não joga a Liga dos Campeões, fica jogando só as competições locais, a Copa da Rússia, o campeonato do país, e isso evidentemente reduz as suas possibilidades de se expandir, de ter visibilidade, até para trocar de mercado e ir para o mercado de maior destaque no futebol da Europa. E o tempo está passando, e isso vai realmente reduzindo suas possibilidades e desanimando um pouco, né? Até porque os clubes de outros países nem querem negociar com os clubes russos, aí tem uma questão até meio diplomática no meio. Então, o Flamengo acha que é quase impossível, muito difícil, mas não desistiu. E detalhe importante, é possível que o Flamengo, não conseguindo o Claudinho, não busque outro meia
por achar que nesse momento não vai encontrar um outro tão bom. E o Flamengo entende que contratou um outro jogador de uma função próxima, De La Cruz, contratou o Vinha, contratou o Léo Ortiz, e aí eu pergunto, de que adianta também contratar se o Tite não usa, né? O Léo Ortiz não fez uma sequência de 3 jogos como zagueiro. O Vinha entra, sai do time, não tem oportunidade mesmo com a fase não muito boa, digamos assim, do Ayrton Lucas. Eu digo não muito boa porque ele teve alguns bons momentos até nesse período aí de Copa América, mas em geral não tem jogado bem. Inclusive o gol do próprio Criciúma no último sábado acontece do lado dele, que tem sido uma coisa meio frequente, né? Questão de posicionamento, ele acaba não indo bem nesse tipo de jogada. E o Vinha não tem oportunidade. Então não adianta também contratar se o técnico não usar esses jogadores mais vezes. Enfim, mas enquanto existir a possibilidade de trazer o Claudinho, o Flamengo não deve ir atrás de outro jogador, tá? Esse é o ponto. O Marcos Antônio, como eu até falei na live do último sábado, depois de Flamengo e Criciúma, o Flamengo tinha um acordo para pagar cerca de 300 mil euros por empréstimo e aí fixaria em torno de 3 milhões, 3 milhões e pouco aí os direitos federativos do atleta, com uma obrigatoriedade de compra após um período de 1 ano de empréstimo, se ele jogasse 60% dos jogos como titular. Uma marca muito difícil para o Marcos Antônio atingir, porque ele vem de temporadas emprestado pela Lazio, nas quais ele não se destacou. Ele não foi muito bem, jogou poucas partidas, não foi titular muitas vezes. Então é muito difícil que esse jogador tenha assim, uma retomada tão rápida. No São Paulo, a chance é maior, pela carência, com o elenco tendo problemas sérios com lesões de Pablo Maia, especialmente de Alisson, que sofreu uma fratura contra o Grêmio na última semana. Então, sem esses jogadores, abre-se aí uma possibilidade maior desse atleta ter chances de jogar seguidas vezes no São Paulo e recuperar a sua melhor condição. Isso pesou na escolha do jogador, mas o que pesou principalmente foi que o São Paulo jogou com uma proposta melhor do que a do Flamengo. O Flamengo não quis entrar em leilão. Então, se o Flamengo encontrar outro atleta dessa posição, nessa faixa, que é para composição de elenco, não é o cara que vai mudar o patamar do time, mas vai compor bem o elenco, pode ser até que busque algum jogador para essa função. Mas isso também eu não apostaria que vá acontecer, tá? Que vai acontecer. Esse é o ponto. O Flamengo continua, os dirigentes, achando o seguinte: fizeram 3 ótimas contratações no começo do ano: Vinha, Léo Ortiz e De La Cruz. E mais uma para complementar o elenco, o Carlinhos. Então, o Flamengo pode ir ao mercado, mas não se sente na necessidade de ir ao mercado. Eu, pessoalmente, acho que há sim essa necessidade, né? O Flamengo sabe que há necessidade, entenda, mas não entende que deva fazer qualquer negócio para trazer os jogadores. É mais ou menos isso. Entende a necessidade, mas não vai fazer loucura, fazer qualquer negócio. Esse é o raciocínio. Eu estou dando informação, gente, isso não é uma opinião, tá? É uma informação. Eu também acho que não deve fazer loucura, mas às vezes tem que fazer um arrojo um pouco maior para trazer jogadores. Um meio termo aí seria razoável. Sobre o Wesley, o jogador recebeu de fato uma proposta de 12,5 milhões de euros aproximadamente, entre bônus e o fixo, né? E esses bônus, essas metas a serem atingidas, eram metas simples, né, para que ele pudesse chegar aí ao valor em torno disso, 12,5 milhões de euros. Até o site GE publicou essa informação já tem mais de semana, umas 2 semanas aproximadamente, e o Flamengo resistiu. Já teve outras propostas, pelo menos 4, 7 milhões, 8 milhões, propostas menores. Nem essa convenceu o Flamengo a vender o jogador. O Flamengo acredita que o Wesley seja um jogador em evolução, sendo desenvolvido, sendo lapidado, né, como se disse, e que possa dar retorno técnico e depois dar um retorno financeiro sendo negociado até por cifras maiores. Ele é muito novo, né? O jogador tem 19 anos, evidentemente, se ele tiver de fato uma evolução, ele já desperta interesse do mercado. Por que ele desperta interesse? Ele tem características interessantes e precisa ser lapidado, aprimorado. E clubes da Europa veem jogadores jovens assim, as cifras com as quais eles conseguem comprar um jogador na América do Sul são muito menores do que lá, então você não vai contratar um jogador com o perfil do Wesley na Europa por 12 milhões de euros. Nem no Flamengo conseguiu, porque o Flamengo tem uma situação privilegiada e pode resistir a esse tipo de assédio. O outro clube certamente já teria vendido, até por menos. Mas talvez subindo um pouquinho mais eles possam levar, e para eles ainda é barato. E para nós aqui no Brasil é uma bela de uma quantia. Então é possível surgir uma proposta um pouco mais alta que esse jogador saia, mas a priori não sai. E o Fabrício Bruno, bem, já esfriou a questão lá com o West Ham, era um excelente negócio. O Flamengo cresceu os olhos em cima, mas o jogador não quis, eram 15 milhões de euros, né? 15,4 milhões de euros entre um valor fixo mais bônus também, com metas que não eram assim complexas, metas bem atingíveis. Jogando algumas partidas lá já chegaria esse valor, mas o atleta não entrou em acordo com o clube inglês e aí, na minha visão, perdeu uma oportunidade de jogar a Premier League. O West Ham é um time de Londres, né, que joga num grande estádio, sempre lotado, uma torcida apaixonada e que ocupa meio de tabela para cima. Então, não é um clube pequeno, não é um clube que briga para não cair.
É um clube interessante para você entrar nesse mercado e, quem sabe, do West Ham conseguir até passar por um outro clube maior do que o West Ham. Mas que ele fizesse uma trajetória de alguns anos nesse clube já seria uma tremenda experiência europeia. Mas o Fabrício não quis ir, é uma opção do rapaz, ele tem todo o direito de rejeitar. Mas é curioso que aos 28 anos o zagueiro tenha rejeitado essa proposta. Para o Flamengo foi ruim, porque, embora ele seja um bom jogador, seria um desfalque, uma baixa, mas a quantidade de grana, 15,4 milhões de euros, seria um ótimo negócio. Mas acontece, ele não vai acontecer, esse negócio fica para trás de fato. É isso, um panorama geral aí desse mercado frio por enquanto do Flamengo, mas com muitas informações e a novela continua. Claudinho ainda segue na mira do Flamengo, acredite se quiser. E esse vídeo tem um patrocínio do SofaScore. Faça o download do aplicativo, link na descrição e também nesse QR Code que você vê aí na sua tela. SofaScore é o aplicativo que não pode faltar no seu telefone celular. Teremos live nessa quarta-feira, depois de Vitória e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Vai terminar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O primeiro turno vai terminar. E o Flamengo enfrentará o Vitória em Salvador às 8 da noite. Então, por volta de 10 e pouquinho, estaremos chegando aqui para a live no canal. Será que o time vai jogar uma bola razoável, pelo menos depois da péssima exibição em Brasília contra a equipe do Criciúma? E eu também quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. No Clube de Vantagens da S1 Live você pode mandar palpites do bolão, você pode, além de participar, você pode concorrer a sorteio de camisa oficial toda segunda-feira na área, programa do qual participo às segundas e quintas às 11 da manhã, com a apresentação do Alain Bimardi, às segundas com André Rocha, às quintas com Léo Andrade. Você pode também fazer inscrição no canal S1 Live, que já vai se aproximando dos 110 mil inscritos. Inscreva-se no canal, todo dia tem conteúdo, muita coisa importante, lá você vai ver muita coisa legal. E, repito, você pode ganhar uma camisa oficial se você for integrante do Clube de Vantagens da S1 Live no sorteio, que ocorre sempre às segundas-feiras, no final do Na Área, lá por volta do meio-dia e meia. E se você não conhece, acesse o canal S1 Live e veja o conteúdo e veja o Na Área. Nessa segunda-feira já tivemos a nossa primeira edição dessa semana, quinta-feira tem mais, tá? E, claro, eu quero também aqui destacar os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César no All Sport e também para o Use 360, que tem os produtos no canal da Live Soft Open, tem um cupom Mauro para te dar um desconto bacana e na tela você vê aí a maneira que você pode fazer, de que maneira você pode fazer para comprar produtos bem legais, bem bacanas e não pagar o frete. Saudações!